Como ajudar uma pessoa resistente à mudança? Como ajudar o teu marido a parar de fumar? Como ajudar o teu amigo, quem sabe, a deixar de usar alguma droga? Como ajudar aquela pessoa a começar a praticar exercícios físicos? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Bom, eu acredito que todo mundo conheça, em alguma medida, alguém que a gente queira ajudar, a gente tente ajudar, mas parece que quanto mais a gente pressiona a pessoa para aquele comportamento que a gente gostaria de vê-la fazendo, mais ela se esquiva daquilo. Quase como se fosse um sabonete, quanto mais tu pressiona, mais a coisa vai para uma outra direção. E como é que dá para, na prática, manejar esse tipo de coisa? Porque eu entendo que também é difícil apenas deixar a pessoa seguir aquele curso dela, embora a gente veja por aí, em alguns momentos, pessoas defendendo esse tipo de atitude, né? Que cada um é cada um, enfim, e cada um, e até certa medida, sim, eu concordo com isso, né? Cada um tem sua liberdade para tomar suas próprias decisões, fazer sua própria vida, desde que tenha condições psicológicas para tal, desde que seja uma pessoa adulta e etc. Mas, por outro lado, é claro que a gente tem aquele pesar de que a gente gostaria de ver a mudança acontecendo na vida daquela pessoa. E é óbvio que existe uma grande discussão ética do quanto seria moralmente aceitável, digamos assim, pressionar ou empurrar a pessoa naquela direção, mas existem sim algumas coisas que a gente pode fazer para, de alguma maneira, incentivar ela a ir naquela direção e principalmente quando esse incentivo direto, né, quando ficar ordenando ela ou falando, enfim, já se mostrou, como se mostra em grande parte das vezes, ineficaz. E essas estratégias para ajudar a pessoa a ir na direção que a gente gostaria que ela fosse, estão dentro da psicologia no que a gente chama de entrevista motivacional, que nos traz uma grande, tanto uma lógica de como atuar, quanto um ferramental de como usar estratégias para fazer com que a pessoa vá na direção que a gente gostaria que ela fosse. A lógica da entrevista motivacional, de uma maneira bastante resumida, é que a gente, e aí, claro, o objetivo primário dela é falar com terapeutas, né? Então a gente, terapeutas, mas eu estou falando aqui para pessoas ah, que tenham as mais diversas profissões ou até que não tenham profissões. Estou falando para relações pessoais e não profissionais. Então entenda esse agente aqui como um sentido bem amplo mesmo. A gente que está tentando modificar o comportamento de alguém, está tentando incentivar ela a fazer uma coisa que seja boa para ela. Então a gente precisa atuar como um guia e não como um condutor. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir fazer com que alguém faça aquilo que a gente gostaria que a pessoa fizesse, é abrir mão da ideia de que a gente vai conseguir fazer com que ela faça aquilo que a gente gostaria que ela fizesse. Tudo que a gente vai conseguir fazer é, de alguma maneira, hã, guiar essa pessoa dentro desse processo. Ou seja, o que que eu estou querendo dizer aqui? Eu sei que pode parecer um pouco contraditório, talvez até paradoxal, mas o que eu estou falando é que a gente precisa de ambivalência para conseguir intervir de alguma maneira na vida das pessoas. A gente precisa que ela tenha motivação tanto para fazer, quanto para não fazer algo. Porque se ela tiver motivação somente para fazer alguma coisa, nosso papel está nulo. A mudança já vai acontecer, ela está extremamente motivada para fazer, ela vai lá e vai fazer. Se ela só tem motivação para não fazer, nosso papel também está nulo, não tem o que a gente possa fazer. Talvez a gente possa informar, possa, mas sabe, vamos pegar um exemplo para ficar um pouco mais concreto, vamos pegar uma pessoa que esteja querendo parar de fumar. Essa pessoa ela precisa ter motivação tanto para continuar fumando, pra quanto parar de fumar, para que a gente possa direcionar, guiar ela no comportamento de parar de fumar. Porque se ela não tiver motivação nenhuma para parar e só motivação para continuar, não vai ter nada que a gente possa fazer, a não ser uma coerção realmente antiética, uma coisa de tirar ali de 100% a força da pessoa aquilo que vai fazer com que ela pare de fumar de fato. Agora, se ela tem motivação só para parar, nosso papel também está nulo, porque ela já vai parar por conta. Então, isso serve para quando há essa ambivalência, quando há uma motivação tanto para uma coisa quanto para outra. A motivação tanto para começar a fazer exercícios, ir na academia, quanto para ficar sentado no sofá assistindo Netflix.
a motivação tanto para parar de usar alguma droga, quanto para continuar usando ela. E o que a gente precisa fazer é favorecer o lado da mudança. E como é que a gente faz isso? A gente já viu no início do vídeo que não é, muitas vezes, pelo menos, dessa forma mais ativa, dessa forma mais quase num incentivo direto, assim, de que vai lá, para, ou então listando informações para a pessoa. É claro que se a pessoa está desinformada, as informações vão ser úteis. Por exemplo, se a pessoa não sabe que fumar aumenta o risco de causar câncer, vai ser útil informar para ela. Mas hoje em dia a gente sabe que sai na própria carteira do cigarro esse tipo de informação. Então não é por falta de informação, mas é muitas vezes por alguma outra motivação que a pessoa tenha, apesar dessa informação. E para a gente atuar dessa forma, a gente vai precisar tomar cuidado com uma coisa que é chamada de reflexo de correção, que é justamente, em outros termos, aquilo que eu estou falando desde o início. Quando a gente tem esse conflito de motivações na pessoa e a gente começa a pressionar para um lado, muitas vezes a pessoa ela acaba indo para o outro. Essa coisa do sabonete que eu tinha falado, né? Quanto mais a gente aperta, mais a pessoa sai, a pessoa se esquiva. Então, não vai ser útil, na maioria das vezes, fazer esse tipo de incentivo, porque se a pessoa ela tem motivação para parar e para continuar fumando, e a gente começa a discursar só em torno de parar, ela vai começar a assumir uma posição e discursar em torno de continuar. Por exemplo, eu tô lá com o seu Aguinaldo, vamos listar aqui esse nome fictício, e eu começo a falar para a pessoa assim: "Ah, seu Aguinaldo, o senhor tem que parar de fumar, porque isso aí faz mal para o senhor, vai fazer mal para a respiração, vai aumentar o risco do senhor desenvolver câncer". O que que o seu Aguinaldo vai poder me dizer? "Ah, mas é difícil, né, parar de fumar, porque eu já fumo há 50 anos, é uma coisa que eu vou morrer fumando". "Não, seu Aguinaldo, mas tem grupo, tem o senhor vai poder entrar lá e vai ter esse direcionamento". "Ah, mas aí é complicado pra mim ir lá no grupo". É, sabe, tu já se pegou em algum momento deixa aqui nos comentários, tu já se pegou em algum momento discutindo com alguém, tentando ir nessa direção e a pessoa indo pra outra? Porque isso é muito comum, tanto é que a gente chama isso de reflexo de correção, tem até um conceito em torno disso. Como é que a gente faz então, né? A gente tem que tentar de alguma maneira favorecer essa pessoa a discursar em prol da mudança, porque a gente sabe, por meio de pesquisas, que quanto mais a pessoa discursa em prol da mudança, quando ela tem essa ambivalência, esse conflito de motivações, mais ela caminha em direção a essa mudança. É claro que vão ter técnicas que vão ajudar, é claro que ela vai precisar ter um certo conhecimento de como é que funciona o comportamento dela para ir nessa direção, mas ela precisa ter centralmente essa motivação. Sem essa motivação não dá para fazer nada. Como é que dá para fazer? Vamos voltar a esse cenário então da discussão com o Aguinaldo e vamos usar uma lógica mais da entrevista motivacional. Lembra? Mais como um guia, com um condutor, mais como alguém que tenta favorecer a mudança, mas não alguém que necessariamente faz com que ela aconteça, até porque tem várias variáveis na vida da pessoa e a gente não tem como ser o fio condutor da mudança. A gente é apenas uma entidade que está tentando fazer com que seja favorecida essa mudança. Voltando a essa conversa, então, com o Aguinaldo, nosso personagem fictício, a gente pode ter o seguinte cenário: "Ah, Aguinaldo, tu fuma, né?". "Ah, eu fumo". "E qual motivo tu tem pra parar de fumar?". Aí eu tô tentando fazer com que a pessoa discurse em torno de ela mesma ir listando essas razões. "Ah, eu tenho um motivo de que, pra mim eu tenho problema respiratório, quando eu vou subir uma escada ali pra mim é difícil, seria um bom motivo". "Ah, entendi. E como é que tu pode fazer pra parar de fumar?". "Ah, eu posso, ir reduzindo aos poucos e depois chegar em um ponto que eu paro". "E tu quer fazer isso? Tu quer parar de fumar?". "Ah, eu quero e não quero, né, porque é bom, mas ao mesmo tempo, né, causa problema". E o que que tu vai decidir fazer tendo essas informações? Eu acho que eu vou reduzindo e eu vou percebe como é que muda o cenário aqui? Tem que tomar cuidado com essa questão do reflexo de correção. E como um bônus, tem também 2 coisas que a gente pode fazer para usar uma certa malandragem de usar o reflexo de correção a nosso favor, que é o overshooting e o undershooting.
Então o overshooting é eu pegar e fazer uma afirmação totalmente exagerada para cima, né, fazer uma afirmação extrema por um lado, assim, de que, exagerar aquilo que a pessoa tá trazendo. Então eu vou pegar e eu vou falar assim, eu tô lá na minha discussão novamente com o seu Aguinaldo, e aí ele vai entrar para essa questão, assim, eu pergunto: "Ah, seu Aguinaldo, o senhor, tem uma razão para parar de fumar? Por que que o senhor gostaria de parar de fumar?" Aí ele pega e me traz: "Olha, hã, eu até tenho razão, e como é que o senhor poderia fazer?" Ah, não tem como, não tem como eu parar de fumar, porque é muito difícil e, ah eu entendo, então, realmente é zero chance do senhor conseguir parar de fumar nesse caso. E aí o que que vai acontecer? Lembra do reflexo de correção? Se ele tem uma certa ambivalência, por mais que ele tenha feito a afirmação, né, de que: "Ah, não tem como", mas se ele tem uma certa ambivalência, ele tem uma certa percepção de que ele poderia também parar de fumar, ele entraria numa lógica de que ele ia falar assim: "Não, mas espera aí, zero chance também não é, né, não é tanto assim". Então ele vai, usar esse reflexo de correção a favor daquilo que tu estava querendo que ele fizesse, a favor daquilo que tu estava querendo que ele discursasse. Como é que tu fez isso? Exagerando a afirmação, pegando assim: "Ah, então com certeza, assim, eu entendo que tu tá 100% nesse vício, não tem realmente como tu parar". E aí a tendência da pessoa é claro que às vezes pode acontecer dela concordar contigo, e aí pode acabar gerando algum problema, e aí teria que fazer outra estratégia de manejo, mas a tendência é ela discursar ao contrário, é ela usar esse reflexo de correção, ela ter que corrigir para o outro lado. O mesmo acontece com o undershooting, que é tu usar, hã, tu minimizar aquilo que a pessoa está te dizendo como uma estratégia para que ela também te corrija e vá para o outro lado. Então, por exemplo, vamos fugir um pouquinho do cigarro, né, tá um exemplo já um pouco, saturado, vamos ir para bebida, né, uma prima do cigarro aqui. Então, vamos dizer que chegou uma pessoa e ela tá falando contigo, um amigo teu, que tu tá percebendo que ele bebe demais, enfim, e aí tu vai fazer essa intervenção, né, de tentar fazer com que ele perceba que ele tá bebendo muito e vá parando aos poucos, ou até pare totalmente, diminua ou pare totalmente, né, com a bebida. Enfim, tu vai conversar com ele, e aí tu vai abordar essa questão da bebida, vai falar: "Olha, fulano, eu tenho percebido que tu tem bebido uma quantidade que pra mim parece muita e eu tenho me preocupado com isso, porque eu me preocupo contigo e parece que tu tá bebendo demais". Aí o que que ele vai pegar e vai falar: "Não, isso aí é impressão tua, é só uma fase que eu tô, não tem nada a ver, logo eu já volto a beber menos ou parar de beber". Aí o que que tu pode falar: "Ah, entendi, então era só uma impressão minha, é zero problema que tu tem com bebida nesse momento". Só que tem que tentar falar isso de uma forma genuína, não que soe irônica, é claro. E aí ele pode te responder assim: "Não, zero problema também não é, tem me causado alguns problemas". Percebe? Tá, surgindo um reflexo de correção aí, mas a favor daquilo que tu estava querendo, que ele discursasse. Bom, essa é só uma pequena introdução, né, eu tinha comentado até como um resumo, mas eu diria que é mais uma introdução do que um resumo dessa lógica da entrevista motivacional, e é uma lógica que muitas vezes se torna necessária de se utilizar na clínica. Eu estou trazendo, compartilhando contigo também, para que tu possa usar na tua vida pessoal. E se tu quiser mais estratégias como essa, se tu quiser entender mais da psicologia, ou mesmo se tu quiser seguir um acompanhamento psicológico, se inscreva aqui no canal e, nesse último caso, se quiser seguir em acompanhamento psicológico, acessa a minha descrição aqui no YouTube que tu vai conseguir o link para o meu Instagram e a partir de lá tu pode entrar em contato comigo. Eu agradeço pela tua audiência e até mais.